Boa noite, família querida, saúde, em nome de Cristo Jesus nós declaramos sobre todos saúde, a saúde que vem pela revelação daquilo que é o desígnio, o propósito de Deus para todos os seus filhos, como testemunho do Espírito Santo de Deus a respeito da sua palavra, a respeito da palavra empenhada com cada um de nós, amém? Com a sua família, em nome de Cristo Jesus o Senhor. Forte abraço a todos aí, graças a Deus, um privilégio a gente poder estar aqui, mais uma mesa preparada pelo Senhor na viração do nosso dia. Quanta graça, quanta virtude, quanto privilégio, muito bom. E bênção de Deus mesmo sobre todos, irmãos e irmãs aí, em tantos lugares distintos, o privilégio de a gente se encontrar aqui por um período breve, mas intenso, em nome de Cristo Jesus. Forte abraço, Lucas. Graças a Deus aí. Então, estava comentando aqui exatamente isso, Lucas. Gente de tantos lugares, né, os mais distintos, vivendo desafios também distintos, mas sendo todos nós alimentados pela mesma palavra e pela mesma fidelidade. A gente tem compartilhado, testemunhei ontem, a gente é mesmo assim renovado na fidelidade do Senhor, a gente é guardado na sua misericórdia e sustentado na sua bondade. Misericórdia e bondade nos seguirão enquanto a fidelidade de Deus vai nos orientando. Então nós somos guiados pela fidelidade de Deus, a palavra que Ele empenha, a luz do Senhor na nossa vida, a sua fidelidade vai adiante de nós e a sua misericórdia, a sua bondade vão nos seguindo, nos suportando, nos amparando, nos alimentando em todo o caminho. Amém? De modo que todavia nós nos alegraremos no Senhor. Qualquer que seja a via aí, qualquer que seja a trajetória, nós estamos todos seguindo o mesmo caminho. Estamos seguindo o caminho de nos tornarmos à semelhança de Cristo como filhos e filhas amados de Deus. É esse o propósito de Deus, que a gente seja transformado de glória em glória, né, de fé em fé, recebendo da parte de Deus graça sobre graça. Amém? É isso aí, Fabiana. Amém. By the way, a propósito, todavia, então, nós somos esses homens e mulheres, ainda que. Glória a Deus, muito bom a gente poder estar junto, orando sempre por todos os nossos irmãos aí que estão passando grandes desafios, né, especialmente nas regiões alagadas aí da Bahia, Minas Gerais, quanta desolação, milhares de pessoas sendo desabrigadas de uma hora para outra e grandes desafios. Logicamente existem as medidas oficiais, os recursos têm sido disponibilizados, mas mais do que isso, essas pessoas precisam de afeto, abraço, acolhimento, e nós como igreja temos que nos mobilizar nesse sentido, amém? Então, graças a Deus aí pela vida da Laura e da Larissa, que já voltaram, estão de volta a Goiânia, seguras, guardadas de todo mal aí na sua entrada e na sua saída. Muito obrigado, quero louvar a Deus por todas as expressões de carinho recebidas ontem, eu e a Lana, as manifestações de amor, de afeto, de respeito, de honra, testemunho, então isso renova a gente, fortalece e nos encoraja, nos consola. E hoje é um dia muito especial, porque hoje é dia 12 de janeiro e é aniversário do meu pai, seu Paulinho. Talvez esteja nos vendo aí, de vez em quando ele entra na live aí, e hoje o seu Paulinho faz 88 anos, e
de muita superação, de muito enfrentamento. Louvo a Deus pela vida do meu pai, a inspiração que ele sempre foi e é, né? Um homem que sempre se preocupou em orar pelas pessoas e com muita diligência, e que tem uma forma até hoje, né? Até hoje meu pai tem uma forma assim bem poética, às vezes, de se expressar na oração, na forma de ensinar, e é um artista mesmo, um pintor, e fez algumas obras, graças a Deus, assim, deixou registrado algumas obras muito interessantes, de muita sensibilidade. Então, é uma grande alegria. Quero orar agora e agradecer a Deus pela vida do meu pai, e como é conhecido de tanta gente, seu Paulinho, e 88 anos, Jesus, gratidão, muita gratidão. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela bênção do Senhor sobre a nossa vida, o teu cuidado, a tua fidelidade, teu amparo. Obrigado pela vida do meu pai, 88 anos, e quanta superação, quantos desafios, uma disposição ainda incansável de compartilhar do teu evangelho, de estar sempre perguntando se nós continuamos evangelizando, sempre querendo saber se continuamos a obra do evangelismo, de anunciar o evangelho de Cristo às pessoas. Ele mesmo empenhado nessa tarefa, orando, pregando, testemunhando o evangelho, e tanta superação. Quero te louvar pela vida da minha mãe, o cuidado dela, a diligência, o empenho de um para com o outro, todo mundo, Senhor, louvar o teu nome por todas as pessoas, os cuidadores, os ajudadores, os irmãos, amigos, todos, que sempre trataram a nossa casa, a casa dos meus pais, com tanto respeito, tanta honra, tanta graça, tanto favor, tanta dignidade. Nós só temos para agradecer. Em nome de Cristo Jesus. Louvar a Deus pela vida do meu irmão, a diligência, o empenho, o cuidado, a vida da Márcia, Senhor, o cuidado que eles têm ali com a casa dos nossos pais. Muito obrigado. Obrigado por esse tempo juntos aqui. Obrigado porque nesse mundo de tantas tribulações, tantos desafios, tantas lutas, tantos enfrentamentos, como Paulo diz, inimigos por fora, lutas por dentro, nós somos guiados, inspirados pela tua fidelidade e amparados, sustentados pela tua misericórdia e tua bondade. Que mais uma vez, no meditar da tua palavra, nossos corações sejam fortalecidos e renovados pelo poder do teu Espírito Santo, Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. A gente Então, a gente começou essa semana, né, falando sobre o princípio do ainda que, e só fazer uma coisa aqui. O princípio do ainda que, o tipo de pessoa que Deus quer fazer de nós, né, pessoas que, todavia, em qualquer circunstância, né, porquanto a gente conhece a Deus, e no meio de uma jornada, às vezes, em que as coisas não são como a gente imaginou ou supunha que elas deveriam ser. Se nós olharmos para a genealogia de Jesus, nós vamos ver situações assim inimagináveis, né? Então, lá na genealogia de Jesus, ele é o leão da tribo de Judá, e Judá só é um ancestral de Jesus na linha direta da sua genealogia, porque ele é filho da mulher que foi dada a Jacó como um artifício lá do sogro dele, né? Ele trabalhou pensando que ia casar com Raquel, e o sogro dele o enganou e colocou Lia no lugar.
A Bíblia diz que então Jacó trabalhou mais 7 anos. E como esse homem amou, né? Amou as esposas, mas Lia não era a esposa, porque ele tinha as afeições, né? Mas ele honrou, teve filhos com ela, e Lia, apesar de não ser a mulher da sua paixão primeira, foi a que lhe deu mais filhos, e Judá está lá. Então, era um improvável, uma coisa que muita gente poderia pensar que era uma relação para não produzir nada, né? Uma relação estéril. No entanto, está lá Judá. E depois Judá, ele vai gerar de Tamar, que é uma nora, que ele se esqueceu dela. Tamar era uma nora, ficou viúva de um dos filhos, depois o outro filho que deveria assumir a responsabilidade não assumiu, a enganava, humilhava, né? Abusava dela moralmente. E aí o Judá, Deus matou Onã por conta disso, porque ele não honrava o compromisso que ele deveria ter com o irmão. Judá deveria ter colocado o outro irmão nesse lugar, não colocou, se distraiu. E Tamar, para não ficar desonrada, usa de um artifício questionável, né? E engravida de Judá. Então são histórias assim que, né, na genealogia direta de Jesus, está lá Salomão como filho de Betseba, aquela que foi mulher de Urias, Deus honra a vida de Urias. Está lá o Boaz, né, que é filho de uma prostituta convertida, né? Então, Raabe, são isso tudo para mostrar para nós, né, ainda que a fidelidade de Deus, o propósito de Deus, né, como ele diz para Jó, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então essas coisas não acontecem para dar legalidade aos erros, para dar legalidade ao engano, à mentira, à infidelidade. Então Salomão não está lá na genealogia de Jesus para dar legalidade à infidelidade, ao homicídio, à traição, não, mas para que a gente não perca a esperança, como a palavra de Deus diz, ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Então nós não podemos perder de vista a fidelidade de Deus, independentemente dos ardis, independentemente das tramas, das loucuras humanas. Deus segue firme no seu propósito, aquilo que é o propósito dele para a sua família há de se cumprir cabalmente. Então não é uma questão de escolha da nossa parte, é uma questão de submissão incondicional à sua vontade, né? Então, ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. E aí, para a gente entender essa saúde, todavia, em toda e qualquer circunstância, a gente está meditando no texto aqui de Tiago. E uma coisa linda, aquele arranjo orquídea ali que a gente ganhou, presente dos nossos filhos lá pelo aniversário de ontem, eu e a Alana ganhamos de presente lá. E da família, a Valentina chegou aqui ontem bem cedo, gritando, surpresa, surpresa. Foi lá acordar eu e a Alana de manhã. A Valentina muito engraçada, gritando surpresa. Falou, desce, desce, desce com o olho fechado, porque lá embaixo tem uma flor de surpresa para vocês. Foi muito legal, muito engraçado. Lá embaixo tem uma flor de surpresa para vocês. E muito bom, né? O coração das crianças, a alegria dela de acordar o vovô e a vovó e celebrar o aniversário. E aí ele diz então, o Tiago falando aqui, saúde, ele condiciona essa saúde a alguns aspectos que a gente está considerando aqui. Então, para que haja saúde, ele diz, nós temos que ter alegria no meio da dificuldade, entendendo que essa alegria ela está ligada a uma fé transformada. Então, uma fé à qual se acrescenta virtude. Nós não podemos ter uma fé estática, né?
não é uma crença estática, imóvel, inerte. Muitas pessoas têm uma crença que é quase uma teimosia, né? Uma obsessão. Então muitas pessoas confundem suas obsessões religiosas, sua idolatria do poder divino, aquela coisa obcecada que Deus tem que fazer, Ele vai fazer, e aí a gente não percebe essa fé à qual deve ser acrescentada virtude. E essa fé a que se acrescenta virtude é a fé que vai evoluindo para o amor. Então, esse amor, ele produz o seu estado perfeito na paciência. Esse é o nosso desafio. Eu creio que nós não temos um desafio maior do que dar suporte ao outro, né? Então, é um tratamento mesmo na nossa vida, uma fé que evolui para paciência, para mansidão. Eu tenho meditado sobre esse desafio, né, na nossa vida, na pessoalidade. Então esse foi o desafio lá de Moisés. Por que Moisés não entrou na terra prometida? E a palavra de Deus diz que não há na terra um homem mais manso do que foi Moisés. E no entanto, lá no fim de tudo, depois de ele ter feito tudo e conduzido o povo, ele deveria ter falado à rocha e ele não falou. Ele bateu, né? Então, assim, esse rompante, esse é um desafio para nós aí que a gente tem que estar confrontando todos os dias, meditando sobre isso, aprendendo e sendo trabalhado, porque ele diz que essa paciência vai operar em nós uma condição de perfeição e plenitude. E aí ele diz algo aqui interessante, porque essa paciência conduz à plenitude e à perfeição, porque em nós não falta coisa alguma. Nós precisamos entender que a nossa impaciência, a nossa pressa, a nossa ansiedade, ela tem raiz em alguma carência nossa. Então as tribulações, os desafios, são para que a gente deixe de valorizar tanto aquilo que nos falta. Por isso que é um ainda que. Então o Abacuque, ele está escrevendo que o segredo da plena alegria é: ainda que a videira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que, né, a oliveira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que nos currais não haja gado. Então ele está trabalhando o quê? Suas carências. Ele consegue ter uma alegria, né, apesar da falta, apesar daquilo que está faltando. Então a paciência, ela é a superação, é quando a gente finalmente vence esse estado de carência em que a gente ainda está esperando, né, do outro ou de alguma situação aquilo que vai produzir a nossa alegria ou a nossa plenitude. Amém? E aí ele diz então que esse processo ele tem que conduzir também a um estado de sabedoria. Às vezes a gente está pensando que sabedoria é entendimento, a gente está querendo entender. Nós já compartilhamos sobre isso aqui há uns tempos atrás. E aí nós não estamos precisando de mais entendimento, nós estamos precisando de mais discernimento. Há uma diferença entre discernimento e entendimento. Por isso que é ainda que. Talvez eu nunca vá entender por que está faltando fruto na vide. Os motivos podem ser vários. Pode ser uma praga, pode ser porque o inimigo roubou, pode ser porque não é a estação própria. Então, não ter o fruto, não ter gado, né, podem ter vários motivos. Por exemplo, no meio dessas crises todas, como a gente enfrenta, essas crises sociais, essas crises na saúde, essas crises ecológicas, né? Então, climáticas, a gente está sempre querendo entender. E, logicamente, a ciência tem que entender, tem que tomar as suas precauções e os cuidados. Então, a gente tem que ter esse entendimento para evitar aquilo que pode ser evitado, nós vamos evitar. Mas a nossa saúde não está em entender
os motivos disso, porque por mais que a gente entenda, pode ser que ela aconteça de novo de uma forma como a gente ainda não entendeu antes, né? Então, o nosso entendimento ele pode estar sempre sendo surpreendido, assim como a nossa paciência está associada ao fato de que não falta coisa alguma, né? Então a gente está exercitado nesse entendimento da fidelidade. Também a nossa sabedoria está mais associada ao discernimento, né? O que pode ser aprendido, o que pode ser trabalhado nas nossas relações. Então, mais do que entender os motivos, nós temos que discernir o propósito, temos que ter sabedoria. Como é que nós vamos enfrentar isso? Então, independente de qual tenha sido o motivo do colapso, da tragédia, como é que nós vamos enfrentar isso? Nós vamos enfrentar isso com sensibilidade, com discernimento. É isso que a gente compartilhou ontem. Então, às vezes, você não está precisando de entendimento, você não está precisando que Deus te explique os motivos e que também que Deus nos dê aí uma dica, né? Nos passe uma cola aí de como é que nós vamos enfrentar esse constrangimento. Então, a prova não é para que eu seja o cara que tirou boas notas, né? Então, cada vez mais a ciência e a sociedade está percebendo que não adianta um aluno bom de notas se ele não tem inteligência emocional, se ele não tem inteligência relacional. Eu até quero fotografar um outdoor que eu estou vendo aqui toda hora que eu passo lá, uma escola aqui fazendo propaganda que é inteligência, não sei se é inteligência relacional, uma coisa assim, que está associando, né, a inteligência no elemento da cooperação. Alunos que aprendem a reconhecer uns aos outros e a cooperar uns com os outros. Então, você vê que isso é saúde. Não adianta eu ter uma capacidade, muitos tiranos, déspotas, muitas pessoas que abusaram da sociedade, como a gente tem compartilhado. No Brasil, por exemplo, não falta ciência, não falta esperteza, não falta nem esperteza nem expertise, né? Então, a nossa corrupção no Brasil ela é alimentada à custa de muita competência, muita capacidade, muita esperteza, né? Muito entendimento. As pessoas entendem como é que o sistema funciona e tiram partido disso, mas não tem sabedoria, não tem discernimento, não tem sensibilidade e propriedade para... Tanto é que tem gente que tira proveito até da tragédia. Então, gente que vai lá fazer propaganda da tragédia, esse louco pretar de ensinar os outros a partir de um mal feito, né? De uma imprudência, de uma irresponsabilidade, ainda se arvorar a dizer que a partir de uma irresponsabilidade, a partir de uma imprudência, a partir de expor de maneira irresponsável a vida das pessoas a perigos desnecessários, poder dizer que talvez isso seja sinal de ousadia, de coragem e assim por diante, né? Então há uma grande diferença entre a pessoa ser ousada e a pessoa ser imprudente. Então, a pessoa, para ser ousada, não tem que ser imprudente, irresponsável, né? E aí, ele fala então de sabedoria. E depois ele diz assim, que peça então, não duvidando. Então, é pedir na certeza de que Deus já deu. É pedir que Deus revele aquilo que já está concedido. Então, essa sabedoria, ela não diz respeito ao que Deus ainda fará. Essa sabedoria diz respeito à percepção, o discernimento daquilo que Deus já colocou dentro de nós para ser conduzido. E aí ele diz assim, ó, não duvidando, verso 6, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então a gente está falando aqui, a gente falou sobre essa fé, né, que nos aperfeiçoa na paciência. Falamos também da sabedoria e agora a gente quer falar daquilo que é a determinação, né? Pessoas que ela não é uma obsessão, não é uma cegueira, não é uma obstinação, mas é uma determinação, é um foco, é uma direção a ser seguida. Então eu tenho a liberdade, eu tenho a possibilidade
de ajustar a trajetória, desde que isso não mude o meu rumo e nem a direção. Então, uma pessoa que não está dividida entre vários pensamentos, várias ideias, e tem muita gente que não consegue ter saúde espiritual, saúde emocional, porque ele está sempre à espera de uma palavra, de uma coisa que o convença, que o agrade. Então, a partir do momento que Deus nos orienta, a partir do momento que Deus nos dá uma direção, a partir do momento que Deus nos conduz a um discernimento, nós temos que ter compromisso com essa direção e não ficar oscilante aí entre vários pensamentos e várias ideias. Então, muita gente, por exemplo, tem a tendência de ficar procurando o que vai dar certo, ficar procurando o que funciona, né? Ficar procurando o mais fácil, ficar procurando o mais rápido. Não, o propósito de Deus para a nossa vida não é nos indicar o mais rápido, o mais fácil, o que custa menos, né? O que produz mais resultados. Não. O propósito de Deus é nos conduzir pelo caminho que nos transforma. Então nós não podemos nos desviar daquilo que é a revelação e a direção de Deus quando Ele está nos dando uma orientação a seguir. Ele colocou em nosso coração um propósito. Ele colocou no nosso coração um destino. Então é essencial que para a gente tenha saúde, a gente tenha clareza de destino. Porque senão a cada circunstância, né, a cada desafio, a gente sem perceber vai fazer mudanças que comprometem a nossa direção. Pelo que é mais fácil, pelo que funciona, pelo necessário. Então, o mundo é um mundo de demandas. E nós não podemos trabalhar por demanda. Se a gente começar a trabalhar por demanda sem perceber, né, ao fim, a gente não fez uma correção na direção. A gente fez um desvio. A gente mudou de rota. Então, o nosso propósito na vida não é ter todos os problemas resolvidos, não é ter todas as demandas atendidas. Então, Deus coloca algumas demandas na nossa vida, algumas dificuldades, para que isso nos ajudem a revelar as virtudes de Deus. Mas toda vez que essa demanda passa a ser uma relação viciante, uma relação de dependência, uma relação de consumo, uma relação de comércio emocional, né? Então as pessoas se relacionam só porque suas demandas são satisfeitas, as pessoas se relacionam porque suas necessidades são satisfeitas, as pessoas se relacionam porque seus desejos são correspondidos. Então isso é uma relação viciante, isso é uma relação que causa dependência, né? Ela é uma relação alucinante, embriagante. Então muitas vezes as pessoas não estão sendo orientadas a uma transformação no ambiente em que estão, elas estão sendo embriagadas na satisfação dos seus desejos e contempladas nos seus interesses. Por quê? Porque alguém entendeu que atender a demanda dessas pessoas é a atividade mais lucrativa, né, mais promissora, mais alvissareira. Então, e aí porque elas têm um resultado comercial dessa relação, porque elas têm um correspondente, porque as pessoas estão ali dispostas a pagar qualquer preço para continuar tendo seus desejos satisfeitos, suas necessidades atendidas, a pessoa pode pensar que o propósito dela está sendo cumprido. Ao passo que Jesus, volta e meia, está trazendo esse desapontamento das demandas. Muitas vezes as multidões estavam ali em torno dele, esperando que ele fosse operar mais um milagre, esperando que ele fosse fazer mais alguma coisa, ou atender mais uma necessidade, mas ele seguia na sua trajetória. Jesus está fazendo um caminho para amadurecer as pessoas, então ele não interrompe, ele não vai criar, né, um ambiente de satisfação simplesmente porque o momento está favorável. É bom a gente lembrar, por exemplo, que quando Jesus vai encontrar lá com Herodes, lá com, né, os fariseus e o príncipe lá de Israel, assim que ele chega, há uma certa comoção, há um certo frisson, e a hora que ele chega todo mundo diz: que bom que você chegou, porque estávamos todos aqui à espera de que você
performasse algum milagre. Então, faz um milagre aí para a gente ver. Eu fico pensando se fosse um de nós no lugar de Jesus, sabendo que se Jesus operasse qualquer tipo de milagre ali naquele momento, naquele lugar, muito provavelmente ele seria, ele teria uma estátua, ele teria fundado a religião mais promissora e mais bombástica, daqueles dias, a ponto de derrubar numa linha direta o próprio Império Romano. Mas ele não fez nada disso. Ele não atendeu esse pedido, ele não se entregou a essa performance. E havia uma necessidade. Talvez o pedido daqueles homens fosse até um pedido sincero, dizendo, bom, se o senhor operar um milagre, está tudo resolvido, assunto encerrado, faz um milagre aqui, a gente vai ficar sabendo que você é de fato o enviado do divino e a gente vai te dar uma credencial aí para você continuar difundindo as suas crenças. Mas Jesus deixa essa interrogação, porque esse não é o caminho, essa não é a trajetória, nem isso iria trazer saúde. Então, em nome de Cristo Jesus, saúde para todos, a saúde que vem de uma fé trabalhada no desafio, uma fé trabalhada na certeza de que não falta coisa alguma, e essa saúde que provém de um discernimento, uma percepção, uma clareza, um olhar que consegue definir bem o sentido de todas as coisas, e também essa saúde que vem de uma direção definida, um propósito determinado, uma clareza e uma determinação naquilo que de fato é o propósito e o lugar onde Deus quer nos conduzir, em vez de a gente ficar aí distraído, envolvido em vários pensamentos, várias ideias, procurando apenas aquilo que funciona ou aquilo que dá um resultado melhor e mais rápido. Amém? Forte abraço para todos. Nós continuamos aí seguindo nessa meditação de Tiago, capítulo 1, para que haja saúde. Então a nossa palavra para todos aí, de hoje até amanhã, saúde, tá bom? Fica na paz, um forte abraço. Até amanhã, se Deus quiser.